Bom, então, está iniciada a gravação, né, a nossa aula do dia 10 de novembro de 2020, fechando a parte da organização territorial do Estado. Então, nós já estudamos o Estado unitário, o Estado regional, o Estado autonômico, o Estado federal, as classificações relativas ao Estado federal, ao Estado federal simétrico, assimétrico, de 2 níveis, 3 níveis, centrípeto, centrífugo, o federalismo de competição, né? Enfim. E agora vamos, então, falar na aula de hoje sobre as competências no federalismo brasileiro. Né? É um tema muito importante, né? Ele não é complicado, ele tem os detalhes. Né? Nós vimos que essa matéria ela tem uns detalhezinhos muito importantes, um monte de conceitos, né? Mas que uma vez a gente entendendo, né, a ideia, né, da organização territorial, aí não precisa decorar nada, vocês já vão gravar, né, a lógica desse sistema e aí fica fácil, inclusive vocês vão poder, né, analisar, né, constituições, verificar, porque o que está acontecendo hoje é muito interessante, que essas formas tradicionais, essas 4 formas tradicionais que nós estudamos, né, hoje elas estão se misturando. Ou seja, nós estamos no mundo. Ei, Isadora, obrigado pela imagem. Bom dia. Nós estamos no mundo. Ela, obrigado. Oh, que ótimo. Bom dia. Então, a gente está no mundo de aumento de complexidades, muito. Então, esses estados, né, o Estado federal, autonômico, regional, etc., eles vão se misturando, ou seja, os estados hoje vão procurando novos arranjos, novas formas, né, de organização do poder no território do Estado. Então, muitas vezes há misturas, né, de formas autonômicas, misturadas com alguma coisa de federalismo, né, mesmo se a gente, né, analisar a Constituição da Bolívia, do Equador, né, o Estado plurinacional, que vai ser o grande fechamento da nossa disciplina, né? O Estado plurinacional ele vai acontecer a partir da experiência do Equador de 2008, a Constituição Equatoriana de 2008, atualmente em um processo, vamos dizer assim, de suspensão, né? Uma vez que tem um governo que está enfrentando gravíssimas crises, né? Um governo que, enfim, não cumpriu suas promessas, né, e se afastou da sua política inicial, e o Equador vive hoje uma crise, mas ao lado, né, a gente vê a Bolívia saindo, né, dessa crise de forma espetacular, com eleições livres, superando o golpe de Estado e retomando o caminho do Estado plurinacional. E o Estado plurinacional, assim, na Constituição vem lá escrito que a Bolívia, por exemplo, é um Estado unitário, mas é muito mais do que isso. Né? Então, mantém aquela ideia de Estado unitário como sendo manter a integridade territorial da Bolívia. Né? Mas há uma diversidade na ideia do Estado plurinacional que vai além do federalismo. Onde, então, por exemplo, as comunidades originárias, os povos originários, que no caso da Bolívia são milhões de pessoas, né? Quase 80% da Bolívia, da população, se autodeclara indígena, esses povos têm uma autonomia superior à autonomia, por exemplo, dos Estados membros aqui no Brasil. Só que é uma forma diferenciada, né? Uma forma de organização diferenciada desse Estado plurinacional que a gente vai estudar ainda nas próximas aulas. Então, você tem ali, por exemplo, no caso da Bolívia, diferente do Brasil, o Brasil tem um único, né, sistema jurídico constitucional, um único direito de família, né, um único sistema econômico e político, né, e os Estados-membros que têm autonomia legal, né, nós já vimos isso, que podem fazer suas próprias constituições, se auto-organizarem, vão se organizar seguindo, né, o padrão, os princípios e regras estabelecidos pela Constituição Federal. Né? No caso da Bolívia, por exemplo, né, existem 36 sistemas jurídicos distintos, 36 formas de organização social, política e econômica bastante distintas, né? 36 direitos de família diferentes. Então, o que a gente pode dizer, a comparação do Estado plurinacional em relação ao Estado federal, né, é o grau de profundidade da diversidade. Né?
Ou seja, no Estado plurinacional, a diversidade ela é muito maior, né? E porque ela entra numa ideia de uma diversidade de organização familiar, numa diversidade étnica, numa diversidade epistemológica, né? Numa diversidade cultural muito grande entre os 36 grupos étnicos que constituem a Bolívia, ou os 17 grupos étnicos que constituem o Equador. Então, assim, essa experiência da Bolívia e do Equador, ela é absolutamente fabulosa, é algo que é já, eu diria, o futuro do direito, não, já é o presente, né, do direito, e é uma solução, por exemplo, uma alternativa concreta, real, para o avanço do direito internacional público, né? Eu tenho um livro que eu publiquei em 2012 que chama O Estado Plurinacional e o Direito Internacional, né? Onde justamente eu analiso essa contribuição do Estado Plurinacional da Bolívia e do Equador para a construção de uma nova ordem, sistema mundo diferente, né? Plural, né? Que inspire, e de certa maneira isso vem acontecendo muito lentamente, né? Há algumas infiltrações no direito internacional, mas a ONU ainda é estruturalmente, inclusive o Conselho de Segurança é ainda referente àquele mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Mundo esse que já não existe mais, mas ainda o Conselho de Segurança ainda marca, né, esse mundo. Só lembrar aí os 5 estados que têm direito a veto, né, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, são 15 membros, tem 5 membros permanentes, que são os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, né, a China, a Rússia, que sucedeu à União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. São 5 membros do Conselho de Segurança, têm poder de veto, etc. E no mundo que já está, né, cada vez mais complexo, que não corresponde mais, né, necessariamente àquele mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, mas isso então nós vamos discutir mais adiante. Vocês estão vendo que a gente está chegando ao final da matéria, mas ainda tem coisas emocionantes, né? O melhor é justamente a parte final do filme, né, onde as coisas todas acontecem assim surpreendentes. Então, nas próximas semanas, né, nós vamos discutir os sistemas de governo e fechamos com o Estado Plurinacional. Bom, então hoje voltamos aqui a uma matéria mais técnica. Nós vamos trabalhar com o texto da Constituição. Então, é muito importante que vocês façam uma leitura da Constituição, né? Não precisa decorar nada, mas é só para ir começar a ganhar intimidade, né? Vocês são estudantes, né, de direito, né, e que vão, então, vão ser demandadas, né, demandadas para opinar sobre determinadas questões que estão acontecendo, né? E a base de tudo, como a gente já disse, é a teoria do Estado, a teoria da Constituição, o direito constitucional, né? Então, daí é que sai todo o resto com relação, né, ao direito, todos os outros ramos do direito, etc. A base de tudo, né, a base teórica está ali, né, em 3 disciplinas: teoria do Estado, teoria da Constituição e teoria do direito, né? E a base normativa está no direito constitucional. Então, isso é o começo de tudo, é a raiz de tudo, né? Sem isso, o resto não vai, né? E aí, então, tendo isso sólido, o resto vai bem. E eu mencionei que essa disciplina, né, que essa parte, né, da nossa matéria, que é da organização territorial do Estado e o federalismo, ela é algo que vocês vão usar para o resto da vida de vocês enquanto profissionais do direito. Bom, então vamos lá, depois façam uma leitura e, como eu disse, ganhando intimidade com o texto da Constituição, sabe onde vocês vão encontrar as questões. A distribuição de competência, ela está principalmente, mas não exclusivamente, nós vamos ver em outros momentos da Constituição, por exemplo, questão tributária, está lá no artigo 150. Mas aqui, no artigo 21 a 24, nós temos ali o principal da distribuição de competências administrativas e competências legislativas, né? O que é isso? No artigo 21, começa com as competências administrativas. Ou seja, o que então, no artigo 21, são as competências administrativas da União. O que a União pode fazer? E são competências administrativas exclusivas da União. O que significa, então, que essas competências são indelegáveis. Elas só podem ser exercidas pela União
e não há exceção à regra. Então, as competências exclusivas, né? Então já guardem esse conceito inicial, as competências exclusivas, elas são indelegáveis. E no artigo 21, nós encontramos as competências administrativas exclusivas da União, né? Que então não podem ser transferidas para ninguém, né? Nem para fora, ou seja, que aí seria abrir mão da nossa, né, soberania, né? Só que um exemplo, um parêntese, né? Por que que eu disse isso? Por exemplo, na União Europeia, os estados nacionais, né, que constituem a União Europeia, eram 27, agora são 26, porque o Reino Unido saiu da União Europeia. Esses estados, quando eles aderem à União Europeia, eles estão abrindo mão de parcelas de competências que eles têm para essa esfera superior da União Europeia que foi criada, né? E regulamentada pelo Tratado de Lisboa. Inclusive, havia a ideia de fazer uma constituição para a Europa. Essa constituição, inclusive, ela ficou pronta, né? Eu tenho um exemplar dela aqui, publicado, né, na Europa, na época, na França, né? Ela foi publicada em todos os idiomas da União Europeia, né? O hino nacional da Europa era o último movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Olha que coisa linda. Tem que aquele que é um coral, né, da último movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, que geralmente toca sempre em casamento, mas é lindo, né, ver, em casamento fica um arranjo mais significado, né? É lindo ver, ver a Nona Sinfonia, né, pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né, que é fabuloso. Se vocês não foram ainda, né, na Filarmônica, agora está suspensas as apresentações, mas a gente tem, né, o Teatro da Filarmônica de Minas Gerais, ele é absolutamente fabuloso. Você sabe que veio um afinador de sala. A sala da Filarmônica é afinada. O cara veio da Alemanha para afinar a sala. Então você tem um monte de desenhos na parede, madeiras, etc., que faz com que o som da orquestra seja igualmente distribuído em todo o teatro, né? É uma coisa assim, é uma experiência de outro mundo, é magnífico. E aí eu ouvi a Nona Sinfonia, né, com orquestra, né? Aí então, aí é uma coisa de arrepiar. No casamento, né, emociona mais os noivos e os familiares, né? Mas no teatro emociona todo mundo, é lindo. Só que essa Constituição da Europa, gente, ela não foi para frente. Por quê? Porque você tinha, pois é, porque você tinha um dispositivo, a Constituição é toda linda, mas isso a gente chama de engenharia constitucional. O que que é? Você vai lendo a Constituição, é tudo lindo, uma declaração enorme de direitos humanos, né? O hino lindo, tudo lindo, lindo. Né? Uma Constituição grande, né? Mais 300 artigos. Aí você vai lendo, aí de repente tem um artigo, um detalhezinho que estraga tudo, né? Isso a gente chama de engenharia constitucional. Ou seja, é quando, né, quem entende vai lá, né, põe essa coisa bonita que a gente lê, mas de repente tem alguns mecanismos ali inseridos, né, que as pessoas não especialistas e os especialistas desatentos, né, podem não perceber ali é uma armadilha, né? Pode ser uma armadilha autoritária, uma armadilha para perpetuar no poder um determinado grupo e etc. E na União Europeia você tinha um dispositivo que estragava tudo. Qual era? Né? Na Constituição, que era que o Banco Central Europeu, com sede em Bruxelas, ele não podia, as decisões, né, não podiam ser contrapostas pelos governos dos Estados membros da União Europeia, né? E para isso, ou seja, para não obedecer uma diretriz, uma ordem do Banco Central da Europa, do Banco Central Europeu, era necessário a unanimidade de todos os estados. Olha, isso, na prática, né, significa, assim como significou a subordinação dos governos dos estados membros, né? Itália, França, Portugal, Espanha, Alemanha, etc., Bélgica, Holanda, os governos dos Estados-membros às diretrizes do Banco Central no campo de política econômica, né? E a política econômica ela é central, né? Ou seja, é a política econômica decidida pelos governos, eleitos pela população,
né, é que vai determinar se a gente vai ter emprego, não vai ter emprego, se o crescimento vai beneficiar todo mundo, só uma parcela, ou só uma parcela da população, né, onde vai se investir, etc, etc. Então, o mais importante está na definição de política econômica. E o Banco Central Europeu tirou isso, né, dos estados que integram a União Europeia. Lembrando que a União Europeia não é uma federação. Né? Alguns até defendiam a transformação da União Europeia em uma federação, né, onde então os estados perderiam a soberania, né, mas a União Europeia não se transformou em uma federação e agora, né, ela entrou numa crise muito grande por causa, né, do problema econômico, da crise econômica grave, né, da pandemia, né, o que mostrou uma crise de solidariedade, né? Num Estado federal, é necessária solidariedade entre os Estados. E na União Europeia, o que ficou claro é que não há e não houve solidariedade entre os Estados. Os Estados ricos, os Estados estavam bem, ficaram bem, fecharam sua fronteira para os outros Estados. Então, o negócio não andou e não anda muito bem, né? As pessoas andam bem egoístas pelo mundo afora, né? E na União Europeia também. O que ameaça a própria continuidade da União Europeia, que se agravou com a saída do Reino Unido. Bom, eu falei isso tudo é para falar o quê? Que não é federação, ao contrário do que aconteceu na União Europeia, né, os Estados-membros, né, eles transferiram parcelas de sua soberania para a União Europeia, mas permaneceram com parcelas de soberania grande, né, e continuaram como Estados soberanos. Podem sair da União Europeia quando quiserem, como foi o caso do Reino Unido. Né? Numa federação, essa secessão ela já não é admitida na maior parte dos casos. Né? E não pode o Brasil transferir parcelas de sua soberania para uma organização supranacional. Né? Então, isso dentro do nosso sistema constitucional, os Estados-membros têm competências, várias competências administrativas, legislativas, judiciais, competências constitucionais, mas esses estados são autônomos, eles não são soberanos. Já o Brasil, né, uma federação, né, o Estado Federal, já o Brasil não pode nem imaginar em transferir parcelas de sua soberania para uma organização né, em qual sul-americana, mundial, o que seja, né? Então isso não é teoricamente ainda possível, né? Talvez você pode vão e enfim o direito vai caminhando e se transformando. Bom, então, né, o que acontece com relação ao artigo 21 da Constituição é que ali são competências exclusivas da União, né? Só a União pode exercer e elas são indelegáveis, seja internamente, ou seja, a União não pode delegar isso para um Estado-membro ou para um município, como também a União não pode delegar essas competências para nenhuma organização supranacional, né? O Mercosul, por exemplo, etc. E quais são essas competências? Eu vou fazer aqui uma brevíssima e rapidíssima leitura, não tem sentido a gente ficar lendo artigo em sala de aula, vocês vão ler isso depois, né? Porque não tem nenhuma utilidade didática, né? Eu vou ler, vocês vão esquecer tudo que eu li. Mas aqui a ideia, o que eu vou ler aqui no início, é só para vocês terem uma ideia do que se trata, né? Uma competência administrativa e uma competência administrativa exclusiva. Vocês vão descobrir aqui que é óbvio que você não pode delegar isso, né? Então está lá no artigo 21, compete à União, dois pontos. Inciso 1, manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Né? Então, aqui, né, isso não pode se delegar para o município, né, ou para o Estado-membro. Inciso 2, declarar a guerra e celebrar a paz. Né? Não pode um Estado-membro declarar a guerra, né, para um outro Estado soberano. Isso é competência do Brasil, do Estado Federal brasileiro, e não de Estados-membros ou de municípios. E muito pouco transferir essa competência para o Mercosul, por exemplo, ou para a Unasul, né, para a Unasul declarar a guerra e nos envolvendo, e a gente vai ter que entrar na guerra porque a Unasul declarou a guerra, entendeu? Então, isso é uma competência exclusiva. Então, está lá, assegurar a defesa nacional, né, permitir, casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, isso aí temporariamente. Isso aí deu uma confusão danada, né, por causa da base. O Brasil resistiu até agora, né, esse atual governo, o Brasil não tinha nenhuma base estrangeira no nosso território.
A Colômbia tem 5 bases estrangeiras. A Bolívia tinha, mas o governo soberano da Bolívia, anterior ao golpe, agora que volta a ser soberano, né, com a democracia voltando à Bolívia, né, expulsou as bases norte-americanas da Bolívia. Né? Mas os Estados Unidos têm bases militares em cerca de 100 países. E no Brasil não tinha. E agora a gente tem militares brasileiros na base de Alcântara. Né? Triste notícia, né? Triste como, né, vamos, aos poucos, perdendo a nossa soberania nacional. Né? Emitir moeda também é uma competência da União. Nesse caso, gente, existem alguns estados estados federais, como a Argentina e Estados Unidos, onde os estados federados, né, podiam emitir. Não sei se ainda é. Aí isso vale conferir. Eu vou conferir isso e depois conto para vocês. Mas quando vocês pegavam a moeda de dólar antes, né, tinha lá o estado onde ela foi emitida. Na Argentina também, os estados membros podiam emitir moeda. Né? Na Colômbia, por exemplo, a emissão de moeda durante um tempo foi privatizada. Os bancos emitiam moedas. Né? No caso do Brasil, não. A emissão de moeda, né, ela é controle exclusivo da União por meio do Banco Central do Brasil. Então, isso é um ato de soberania, né, e de controle da economia. Né? Ou seja, a forma, agora, recentemente, o Brasil resolveu emitir, né, notas, né, em papel de R$ 200. Né? Então, isso é uma decisão do governo, o Banco Central é atrelado ao governo. Agora, e aí só mais um parênteses interessante com relação ao que a gente está vivendo hoje no país, né, o Senado aprovou, né, a autonomia do Banco Central. Você sabe o que significa isso? Né? Significa mais ou menos o que aconteceu na União Europeia do que eu disse que é um problema. Né? Ou seja, os governos eleitos perdem o controle sobre as políticas monetárias econômicas do país. O Banco Central autônomo significa, então, que ele tem uma gestão autônoma em relação ao governo, né, e que pode ter uma gestão, né, olha só, de emissão de moeda, né, uma política monetária autônoma à vontade do governo eleito. O que significa, então, que o povo está perdendo poder, que nós estamos perdendo poder, né, porque não adianta a gente eleger governos A, B, C ou D, né, esses governos perdem a força de ditar determinadas políticas econômicas e políticas monetárias. Estão vendo a gravidade disso? Isso já foi feito há muito tempo em outros países, não funcionou, os países estão revendo isso e a gente, entretanto, está começando a fazer isso. É a mesma coisa de privatizar saúde, privatizar água, privatizar luz. Né? Os Estados europeus privatizaram isso, não funcionou, é óbvio que não funciona. Eles hoje estão reestatizando e o Brasil está privatizando. Nós estamos bem atrasados, nós resistimos muito tempo, né? Mas agora estamos jogando uma política de atraso, né? Voltando rapidamente a um passado que já foi testado, que não funcionou em outros lugares, né? E que a gente vai fazer aqui. E não vai fazer por teste, não vai fazer porque isso vai melhorar, isso vai fazer por ganância mesmo de determinados grupos que têm a lucrar com a privatização da saúde, com a privatização da educação, né? Com a privatização da Petrobras, com a autonomia do Banco Central. Né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas como o mundo está mudando, agora para melhor, né? A derrota do Trump, a vitória no Chile, a vitória na Bolívia, etc., pode ser que a gente em breve também passe desse pesadelo que nós estamos vivendo, né, aqui no nosso país. Bom, então aqui, artigo 21, compete à União, e aí vem administrar as reservas cambiais do país, olha só, né? Então você tem aí, o Brasil tinha bilhões de dólares em reservas cambiais, isso também está, né, acabando tudo. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território, manter o serviço postal, né, e o Correio Aéreo Nacional. Nós também estamos privatizando o Correio, né? Isso nos Estados Unidos, que é, que é tudo privado, o Correio é estratégico, né? Estado, né? E aí vai. Né? Então, aqui depois vocês façam uma leitura, não precisa decorar, mas vocês fazendo a leitura, né, vocês vão saber do que se trata essas competências, vão lembrar de algumas, e aí, à medida que vocês forem
né, ganhando intimidade, depois vão estudar direito constitucional 1, direito constitucional 2, etc. Essas coisas naturalmente vão ficar na cabeça de vocês. Muito melhor do que decorar, porque decorar a gente esquece no mês seguinte. Né? Se a gente vai usando, lendo, aprendendo, entendendo, né, a gente chega um momento que não esquece e sabe onde encontrar, principalmente, né, e é importante consultar, né? Sempre a lei, né, a Constituição, né, e a jurisprudência, ou seja, a leitura que os tribunais e que o STF faz da nossa Constituição. Então, artigo 20 tem as competências exclusivas administrativas. Bom, o artigo 23, então 21, a gente pula para o 23, tem as competências administrativas comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, aqui nesse caso, então, nós temos as competências que são exercidas simultaneamente por todos os entes federados. Então, qual que é a redação do artigo 23? É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dois pontos. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, gente, é óbvio, olha só, a União, o Estado, o município e o Distrito Federal, né, eles vão atuar conjuntamente, cada um com os seus recursos e com com a sua estrutura, na defesa da Constituição, né, no respeito à lei, na defesa das instituições democráticas. É dever, então, de todos os entes federados, simultaneamente. Né? Olha só, inciso 2, é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 23, e gente, quando eu leio isso aqui, o que significa isso? Olha só, o que a Constituição está falando? Que é obrigatório todos os prefeitos, prefeitas, todas as governadoras, governadores, todas as presidentas, presidentes, né, trabalharem, estabelecerem políticas para cuidar da saúde das pessoas. Isso é obrigatório. Não está aqui como uma recomendação, não. Isso é obrigatório. Se vocês conhecerem um prefeito que não cuida da saúde dos munícipes, denuncie para o Ministério Público, porque ele está descumprindo a Constituição, ele perde o mandato. Né? Então, aqui está lá, né? Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção das pessoas portadoras de deficiência. Né? Então, isso é dever constitucional. E é competência da União, do Estado, do município e do Distrito Federal. E competência comum. O que significa competência comum? Olha, diferente da competência administrativa do artigo 21, exclusiva, onde só a União pode fazer aquilo, nessas competências comuns do artigo 23, todos os entes têm obrigação de fazer isso, simultaneamente. Né? E aí eles vão e podem, né, desenvolver mecanismos de... Ó, o Freud. Eu recebi mais 2 cachorros aqui em casa, gente. Tem 3 cachorros aqui agora. Está uma festa. É, a, a, significa que esses entes federados todos vão agir simultaneamente, cada um na sua... É uma gracinha mesmo. Cada um na sua esfera, cooperando um com o outro. Então, aí vão desenvolver mecanismos de cooperação. Né? Isso é bom demais, né, Pedro? Olha lá, só que o problema é que agora eles estão se conhecendo ainda e se estranham. O Freud, que era o dono da casa agora, está compartilhando o espaço, né, com mais 2. Então, você tem essa ideia de compartilhar, né, União, Estado e município, as suas competências administrativas. Aqui, mais uma lembrança, já mencionei para vocês antes, e que é importante lembrar nesse momento. Olha só, quando você tem as competências comuns, né, por exemplo, para cuidar de saúde, né, você tem no inciso seguinte, proteger documentos e obras de valor artístico, histórico, paisagístico, né, impedir a evasão e destruição de obras de artes, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa,
a inovação, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar a floresta, a fauna e a flora, né? Ou seja, tudo isso são competências de todas as autoridades, né? Isso é competência de todos os entes federados. E aí, então, só que cada um vai exercer essa competência com o que ele tem disponível. Então, a União, como é que vai fazer isso? Com os servidores públicos federais. A União, o presidente, ele não manda nos servidores estaduais, ele não manda no governador, ele não manda nos servidores municipais, ele não manda nos prefeitos. Então, ele vai fazer todo esse dever aqui, né, constitucional, com o meio da administração pública federal. Então, o governador, a mesma coisa com a administração pública estadual. Então, o governador de Minas, ele tem que utilizar a sua estrutura administrativa para fazer tudo isso. Né? Impedir a destruição de obras de arte, de valor histórico, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora. Será que os governadores estão fazendo isso? Será que o presidente está fazendo isso? E se os governadores, presidentes e prefeitos deixarem de fazer isso? Isso é crime de responsabilidade? Isso é crime de responsabilidade. Né? Então, cada esfera vai fazer com a sua, prefeito, com os servidores municipais, né? E um não manda no outro. Né? E lembra que a gente falou isso já, né, em aulas passadas. Não há uma hierarquia entre União, Estado e município. Um não manda no outro. Né? Olha só, aqui no inciso 10 do artigo 23, olha que interessante. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso é dever, isso é competência da União, do Estado e do município e do Distrito Federal. Tem que fazer isso, né? Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Aí vem, vai, por aí. Né? Promover programas de construção de moradias, né? E a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, dever da União, do Estado e do município. Tá? Então, aqui são competências, mas essas competências não são competências que a União e que o governo dispõem. Eu faço se eu quiser. Não. Tem que fazer, né? E mesmo porque essas competências aqui estão, né, em combinação com outros dispositivos da Constituição, principalmente com os direitos fundamentais. Né? O artigo 5º da Constituição, né, o artigo 6º, 7º, seus direitos individuais, os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos políticos. Né? Vocês estão vendo aqui que essas competências elas se articulam, né? Ou seja, são competências que permitem à União, o Estado e o município desempenharem as suas funções para a implementação da Constituição e o respeito aos direitos individuais, né? De liberdade, né? Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de consciência, né? Intimidade, privacidade, os direitos sociais, de saúde, educação, previdência, né? Os direitos econômicos, né? De políticas econômicas, geração de emprego, distribuição de riqueza, está tudo aí, ó, né? Esses são direitos fundamentais. E aqui a Constituição, no artigo 23, está dizendo, né, quem tem que fazer isso, né? Quem tem competência para fazer isso. E são todos os entes. Né? Então, depois faça uma leitura. Bom, muito bem. Então, aqui nós temos nas competências comuns, todos exercem essas competências simultaneamente, né? Não há hierarquia, né? E eles devem, então, estabelecer mecanismos de cooperação para que seja eficiente, né, ao desempenho dessas competências, uma cooperação entre o município, o Estado e a União. Enquanto no artigo 21 são as competências exclusivas. Aí, então, vem agora, voltamos ali para trás, no artigo 22. Por que eu fiz isso? Porque o artigo 21 e 23 são competências administrativas. Artigo 22 e 24 são competências legislativas. Então, aqui, olha que interessante. No artigo 22, está lá escrito: compete privativamente à União legislar sobre. Então, gente, aqui nós temos um problema no nosso Estado Federal. O Estado Federal, né, como nós já comentamos, né, ele deve funcionar assim, numa estrutura de pirâmide, né? Ou seja, a União com as competências, né, de concertação com o C, ou seja, né, de estabelecer essa
essa combinação, né? Como é que a gente vai atuar, né, com os estados e com os municípios, as relações internacionais. Então, a União, ela deve ficar com aquelas competências típicas da União, como as competências administrativas que nós vemos, né? Mesmo assim, eu mencionei, por exemplo, a emissão de moeda. Tem alguns estados federais que permitem os estados emitir moeda. Então, isso também é negociado e vai nos demonstrar o grau de descentralização que tem o Estado Federal. E o Estado Federal, quanto mais descentralizado ele for, né, mais avançado, né, mais democrático, melhor ele é. O nosso Estado Federal ainda é de cabeça para baixo, ou seja, vamos imaginar um triângulo, uma pirâmide de cabeça para baixo, onde a União tem a maior parte dos recursos, onde a União tem a maior parte das competências administrativas e legislativas. E aqui é que está uma diferença marcante entre o federalismo brasileiro, por exemplo, e outros estados federais mais descentralizados, como a Argentina, o México, Estados Unidos, que é dos mais descentralizados do mundo, né? A Suíça, que também é dos mais descentralizados do mundo, né? A Alemanha e México e assim por diante. Bom, então você tem estados, né, que são muito centralizados, é o caso da Rússia, do Brasil, da Índia, e estados federais são muito descentralizados, o caso dos Estados Unidos, do Canadá, né, do México, da Argentina, da Alemanha, obviamente em graus, e da Suíça, em graus diferentes. Mais descentralizados, Estados Unidos e Suíça. E aí, então, né, sim, para descentralizar o Brasil é necessário emendas à Constituição. E aí, então, nós vamos lá no artigo 60 da Constituição. Olha lá, artigo 60, está escrito lá. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de. Ou seja, no caso de emenda à Constituição, né, a emenda à Constituição ela tem que partir de uma proposta de um terço dos membros da Câmara de Deputados ou do Senado. Então, tem que ter lá a assinatura, no mínimo, de um terço de todos os 513 deputados, né, ou um terço dos 81 senadores. Né? Pode partir do presidente da República a proposta de emenda e pode partir de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, ou seja, dos Estados-membros, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. O que significa isso? Né? Mais da metade, então nós temos quantas assembleias legislativas das unidades da federação? Né? Temos 26 Estados-membros e mais o Distrito Federal. Então são 27. Então, tem que ter a manifestação de pelo menos 14 assembleias legislativas dos Estados-membros que vão decidir pela proposta de emenda. Então, você tem que ter uma concertação, né, tem que ter uma combinação entre os Estados, né, mas basta a maioria relativa dos membros, ou seja, a maioria relativa dos deputados estaduais nos Estados-membros, o que é 50% mais um dos presentes. Lembra que nós já comentamos isso também. O que é um quórum qualificado, né? O que é a maioria simples ou relativa, né? O que é a maioria qualificada, né? Maioria absoluta, e o que é a maioria qualificada, que é, por exemplo, a emenda à Constituição. Para emendar a Constituição, é necessário a aprovação de 3/5 de todos os deputados e senadores. Para aprovar uma lei complementar, é necessário 50% mais um de todos os deputados e senadores. Para aprovar uma lei ordinária, é a maioria relativa apenas, ou seja, 50% mais um, né, dos deputados e senadores presentes. No nível estadual, no Estado-membro, no Brasil, não há um sistema bicameral. Nos Estados Unidos tem. Lá eles têm senadores federais e senadores estaduais. Aqui não. A gente só tem bicameralismo na União. No Estado-membro é unicameralismo, ou seja, só os deputados, não tem senadores estaduais. Então, uma maioria relativa da Assembleia Legislativa é 50% mais um dos deputados estaduais presentes, né, para propor a emenda à Constituição, mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, né, sendo que cada uma delas tem que decidir com, no mínimo, 50% mais um dos presentes. Né? Então, em uma emenda à Constituição, ela pode agregar texto, ela pode ser uma emenda aditiva, ela pode ser uma emenda supressiva, ela pode ser uma emenda modificativa. Ou seja, ela acrescenta texto, ela suprime texto, ou ela modifica a redação do texto constitucional. Então, isso, como é que é a pergunta? Então,
né, que o Pedro nos colocou, como é que faz a mudança para descentralizar o Brasil? É por meio de emendas à Constituição que venham aumentar as competências dos municípios e dos Estados-membros, diminuindo as competências da União. Ou seja, com isso a gente está descentralizando. Pegando, por exemplo, algumas dessas competências legislativas do artigo 22 e transferindo, e do artigo 22, transferindo para os Estados-membros e para os municípios. É assim que se faz. Uma pergunta importantíssima. Mas isso não é proibido, professor? Não, não é proibido. Vamos lá, então, anotem aí, no mesmo artigo 60, parágrafo 4º. O que está escrito lá? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um texto, parará, parará. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação, ou seja, não pode deliberar a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado. Então, aí, agora, te apertei, professor, ela está falando que não pode. Pode sim. Por que que pode? Porque, veja bem, repito, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. O que que é uma emenda que tenda a abolir a forma federativa do Estado? Vamos pensar lá. O que que significa federação? Descentralização. A nossa federação é pouco descentralizada. Então, se a gente tiver uma proposta de emenda, não se esqueçam disso, tem muita gente boa que não sabe, que faz confusão e que fala besteira. Preste atenção para a gente entender e entender o raciocínio, gente. Mais uma vez, não é decorar. Se a gente entende a teoria, resolveu. Entender a lógica do sistema, né? O nosso federalismo é um federalismo centrífugo, ou seja, ele busca a descentralização. Nós saímos de um Estado unitário, né, e criamos uma federação, né? Então, o federalismo por segregação, um federalismo centrífugo, ele busca a descentralização. Por quê? Nós éramos um Estado unitário e agora a gente está buscando a descentralização. Pelo fato de termos sido um Estado unitário, a gente tem uma matriz centralizadora ainda muito forte do ponto de vista político. Muito forte. Uma matriz autoritária e centralizadora, que marca a nossa história federal, né? Então, a gente, o tempo todo, a Constituição vai procurando. Lembra, é aquele equilíbrio entre a nossa história, né, de formação do Estado brasileiro e a nossa história de formação constitucional do federalismo, né? São forças que estão ali medindo forças. Uma buscando centralizar, outra buscando descentralizar. E todo o Estado federal, ela marca o equilíbrio entre essas duas forças. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem forças que buscam, né, as dos Estados-membros, uma vez que os Estados-membros já foram soberanos, alguns deles, né, os que já eram as 13 colônias, né, essas forças que têm uma matriz histórica, né, de estados que foram soberanos e que abriram mão de sua soberania para integrar a Federação Norte-Americana. Então, essas forças, vira e mexe, já estão puxando. Outro dia voltou a conversa da independência da Califórnia, né? Teve a Guerra de Secessão, que era para a independência dos estados do Sul em relação à União dos estados do Norte, né? Então, você tem essa força, né, de separação ao lado de uma força de união. Lá, a força constitucional, ela é centrípeta, ela quer manter a união. E tem uma força histórica, matriz, que busca a separação. E o equilíbrio vai dar a forma federal que eles têm, que é uma forma bem descentralizada. Por quê? Porque eles nascem de estados soberanos. Já no caso do Brasil, é o inverso, né? Nós temos uma força política tradicional, histórica, centralizadora e autoritária, né? Que mantém, então, o Brasil nasceu unitário, né? E nós tivemos, em 1891, uma força inspirada nos Estados Unidos de descentralização, ou seja, de buscar, então, fortalecer, né, fortalecer as províncias, dando autonomia constitucional às províncias e transformando essas províncias brasileiras em Estados-membros. Mas aqui no Brasil, essa matriz histórica centralizadora, ela puxa muito, né, a busca constitucional por descentralização.
O que a nossa Constituição está dizendo, então, aqui no parágrafo 4º? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. O que seria uma proposta de emenda tendente a abolir em uma forma tendente a abolir a federação numa federação centrífuga? Seria uma forma que busca centralizar mais. Ou seja, nós somos muito centralizados. Se a gente centralizar mais, a nossa federação acaba. A nossa federação vira uma federação meramente nominal, como já foi na época da ditadura. Né? Tem nome de federação, mas não é federação. Entenderam? Então, no caso do Brasil, o que seria uma proposta de emenda tendente a abolir a nossa federação? Uma proposta de emenda que venha fortalecer a União, que venha fortalecer ainda mais a União, aumentar as competências legislativas da União, aumentar os recursos e aumentar as competências administrativas da União. Isso é proibido. Proibido a deliberação disso. Já ao contrário, ou seja, emendas que tendam a descentralizar, que aumentam a competência dos estados, que aumentam a competência dos municípios, dentro de um federalismo centrífugo, essas emendas não só são permitidas, como desejáveis. Então, isso posto, se alguém perguntar para vocês, mas aí você está querendo fazer emenda na Federação Brasileira, aumentar a competência do Estado do município, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, proíbe isso. Aí vocês não vão cair nesse papo furado. Eu falei, não, sabe por quê? Aí vocês vão explicar o que eu acabei de explicar. Nós somos uma federação que nasceu a partir de um Estado unitário, um federalismo centrífugo. Nosso federalismo é muito centralizado, nós temos que buscar a descentralização. Logo, né, é possível e mais, é desejável que nós tenhamos emenda à Constituição que venha aperfeiçoar a nossa federação, ou seja, que venha aumentar a descentralização. Ou, em outras palavras, que venham aumentar as competências legislativas e administrativas, né, dos municípios e dos Estados-membros. Ficou claro, gente? Vocês vão brigar pela federação e evitar qualquer emenda centralizadora? Porque, embora seja proibido, acontece. Tem muita coisa proibida que acontece, né? E isso é uma delas. Às vezes você tem mais recursos para a União pega, a União intervém no Estado. Então, isso é o caminho que não pode, né? Descentralizar é o nosso caminho federal. E tem uma formação oposta da Federação Norte-Americana, né? Então, e óbvio, toda interpretação ele tem que ser contextualizada, né? Então, todo texto ele tem que ser lido dentro do seu contexto histórico e atual, né? Não se esqueçam nunca disso. Constituição não é texto. O texto não existe se a gente não lê. E quando a gente lê, a gente interpreta. Então, a Constituição, assim como a lei, é uma interpretação dentro de um contexto. Ou seja, a Constituição ela faz sentido dentro de um contexto histórico. Não se esqueçam nunca disso aí. Tá? Bom, então voltamos lá ao nosso artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Olha só que loucura, gente. Né? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial, direito do trabalho, desapropriação, águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal, e aí vai. Tudo, tudo. Você pegar uma federação de verdade, isso aqui quase tudo é dos Estados-membros. Os Estados Unidos, quase tudo Estado-membro. Vocês viram isso na eleição agora, a gente estava comentando. Cada Estado-membro tem uma própria legislação eleitoral, né? Para escolher o presidente dos Estados Unidos. Cada Estado-membro tem sua própria legislação eleitoral. Aqui, tudo, né? Legislação eleitoral está lá, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral, direito civil, direito penal. Você tem algumas federações, citando os Estados Unidos de novo, né, onde cada Estado-membro tem sua legislação penal própria. Né? Lá, a idade, por exemplo,
A maioridade penal varia de estado para estado, a maioridade para tirar carteira de motorista, legislação de trânsito, né? O direito processual varia de estado para estado, né? Então, nosso federalismo, quando a gente diz que é um federalismo que ainda é de cabeça para baixo, é justamente por isso. A União, ela está com muita competência. O ideal aqui, né, é que ocorresse uma emenda, uma reforma constitucional ampla que aperfeiçoasse a nossa federação e que transpusesse essas competências, né, grande parte delas, passassem para os estados e para os municípios, né? Tirando isso tudo, tá, com a União. Chegando, depois vocês vão ler, esse artigo tem 29 incisos, então é muita competência, é muita coisa, né? E aí, o que vai nos interessar agora é o parágrafo único desse artigo 22. Está escrito o quê? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Vamos traduzir o que significa isso. Excepcionalmente, uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, então uma lei federal complementar, não é lei estadual nem lei municipal. Uma lei federal complementar, por força do parágrafo único, artigo 22 da Constituição Federal, pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Isso já houve uma tentativa, isso não acontece no Brasil, não aconteceu, mas pode acontecer. Depende da vontade dos deputados e senadores de aprovarem uma lei complementar. Uma lei complementar, relembrando, é aquela lei que exige uma maioria absoluta, é um quórum especial, não é a maioria relativa. Maioria relativa é 50% mais um dos deputados e senadores presentes. Maioria absoluta é 50% mais um, né, de todos os deputados e de todos os senadores. Então, é um quórum qualificado, maior, é mais difícil de aprovar. Essa lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, então, ela pode autorizar os estados, um estado, a legislar excepcionalmente, durante algum tempo, em questões específicas que dizem respeito às matérias que estão nos incisos do artigo 22. Então, em outras palavras, pode uma lei complementar autorizar um Estado a legislar excepcionalmente sobre direito civil, sobre direito penal, sobre direito processual, sobre direito eleitoral, sobre direito agrário, né? E assim por diante. Olha que interessante. Então, excepcionalmente, isso já teve uma discussão uma vez, mas não chegou a ocorrer. Você tem, por exemplo, a questão de criminalidade. Alguns estados têm a criminalidade de um tipo, outros estados de outro tipo, né? Você precisa de políticas de combate à criminalidade diferenciadas de estado para estado. Então, o Congresso poderia autorizar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, uma vez que, né, o Rio de Janeiro vive aí uma tripla criminalidade, né? A criminalidade dentro do Estado, onde todos os governadores são caçados e presos, né? É uma criminalidade dentro da polícia, a criminalidade com as milícias, a criminalidade com os traficantes, criminalidade, e a população do Rio de Janeiro sofrendo em meio a bandido, cercado por criminosos de todos os lados, dentro do Estado, dentro da polícia, dentro das milícias e dentro do tráfico, né? Então, para combater isso, você pode autorizar o Estado a legislar sobre essa matéria. O problema é que quem vai legislar sobre essa matéria são os deputados estaduais do Rio de Janeiro. E tem alguns também, ou muitos, que respondem processo criminal. Então, talvez aí, no caso, a solução constitucional para isso seria intervenção federal. Mas já houve a intervenção federal, né? O governo federal interveio na época do Temer, não sei se vocês lembram disso, com as Forças Armadas, mas também não resolveu nada, né? Porque você não vai resolver o problema de criminalidade com Forças Armadas. Então, a intervenção ela pode ocorreu por esse motivo, mas foi uma intervenção equivocada, porque criminalidade se resolver com políticas sociais, políticas criminais, políticas de inteligência policial, e não botando simplesmente pessoas armadas, né, nos bairros do Rio de Janeiro. Então, mas isso é uma outra questão, um debate interessantíssimo de criminologia, que também vocês vão estudar, né, que é uma área muito interessante, né, para ser estudada, e necessária, né, a ser estudada. Bom, então, no que significa, então, esse parágrafo? Excepcionalmente, por exemplo, você poderia, olha que legal, você poderia autorizar, né, uma lei complementar poderia autorizar aos Estados-membros resolver sobre matéria de direito civil, direito de família,
né, autorizar, deixar que cada Estado resolva, por exemplo, sobre a forma da organização familiar, a autorização, né, de casamentos, de poliamor, né, casamento gay, etc. Você poderia autorizar. Nos Estados Unidos, isso é cada Estado que resolve. Aqui não, isso é a União que vai resolver. Então, o parágrafo único autoriza excepcionalmente, né, a legislação sobre, não é sobre tudo também não, sobre determinados aspectos dessas matérias que estão aqui, né, previstas nos 29 incisos do artigo 22. Bom, tranquilo? Então, a diferença entre competência privativa, artigo 22, e competência legislativa privativa, e a competência administrativa exclusiva, é que a competência exclusiva não pode ser delegada. E a competência privativa pode ser delegada excepcionalmente por lei complementar. Claro, existem competências legislativas exclusivas. Se vocês forem lá no artigo 150 e seguintes, em matéria tributária, onde os tributos que pertencem ao município não podem passar para o Estado, à União, os tributos que pertencem ao Estado não podem, né, serem delegados para a União ou para o município, e assim por diante. Os que pertencem à União não podem ser delegados para o Estado e município. Então, aí seriam competências legislativas exclusivas. Competências legislativas exclusivas e indelegáveis. Competências legislativas privativas delegáveis por força do parágrafo 1º do artigo 22, por meio de lei complementar. Tranquilo? Agora, então, o último artigo aqui desse bloco, né, de competências, né? O artigo 24. O artigo 24 é o mais, vamos dizer assim, complicadinho dele, mas também não é muito complicado, não. É só, uma vez entendido, está entendido. Está escrito lá no artigo 24: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Ou seja, já na competência legislativa, não há competência comum, por óbvio, né? Ou seja, não tem como você autorizar a União, Estado e município a legislar de maneira ampla sobre a mesma matéria. E é uma confusão, imagina. A União, o Estado e o município vão legislar sobre direito penal, né? E aí, então, né, o Estado faz uma lei penal, o município faz outra, a União faz outra. Qual lei que você cumpre? É um caos. Então, por motivos óbvios, né? Estou falando a questão de lógica. Se a gente entende, não precisa decorar. É lógico. É lógico que não tem como existir uma competência legislativa comum. Que aí nós teríamos todos legislando sobre a mesma matéria, como não há hierarquia entre União, Estado e município, ficaria uma bagunça, né? E a gente, qual lei você aplica? Então isso é impossível de acontecer. Isso não tem como acontecer. Não há competência legislativa comum. Há competência legislativa concorrente. O que significa isso? Então, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. O artigo 24 não menciona o município, mas lá no artigo 30 da Constituição, anotem aí, depois nós vamos lá no artigo 30, está lá que compete ao município legislar de maneira supletiva as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, o município ele entra nesse artigo 24, exercendo também competência concorrente, por causa do artigo 30. Então, nós vamos falar lá o artigo 24, combinado com o artigo 30, onde o município exerce, no caso de competência concorrente, uma competência concorrente suplementar. Bom, não se assustem, porque é só detalhezinho, não tem complicação, e tudo vai ficando claro com o tempo. Então, quais são as competências, né, concorrentes da União, Estado e Distrito Federal? Direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico, direito urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Vocês estão vendo, então, que aqui
né? Nós lemos lá no início da aula as competências administrativas comuns, né? Que estava lá, evitar a poluição, proteger o meio ambiente. Agora, esse artigo 24 dá competências legislativas para exercer aquelas competências administrativas comuns. Bom, agora, o importante, o fundamental desse artigo 24, depois vocês leiam, né? Tem muito mais incisos aqui, né? Mas não são tantos, né? Justamente pelo fator do nosso federalismo ser muito centralizado. Mas o que é importante é o artigo 24, os 4 parágrafos do artigo 24. O que diz o parágrafo primeiro? Bom, vocês devem estar pensando aí que tem um elemento complicador. Porque se eu estou falando que não há hierarquia entre União, Estado e município, mas que União, Estado e município podem legislar sobre a mesma matéria, como é que eu resolvo isso, então? Aqui está a solução. Tá? Então, no caso de competência concorrente, competência legislativa concorrente, nesse caso, parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, no caso de competência concorrente, a União, quando ela legisla sobre essas matérias, né, ela vai limitar-se a estabelecer normas gerais para os estados e municípios. O que são normas gerais? São princípios, direcionamentos gerais. Princípios, ou seja, princípios é uma norma de observância obrigatória, mas é uma norma que se aplica a diversas situações diferentes, né? Essa norma, né, de observância obrigatória, por exemplo, vou pegar como exemplo um princípio da ordem econômica aqui, né? Artigo 170. Olha só, a ordem econômica, artigo 170 da Constituição. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, né, tem por fim assegurar a todos a existência digna. E aí vem, incisos. 1. Soberania nacional. Isso é um princípio. Né? É uma norma, ela é obrigatória. Ou seja, no momento em que o Estado for atuar na ordem econômica, ele tem que observar o respeito à soberania nacional. Não pode sair entregando a Petrobras, não pode entregar o pré-sal, não pode acabar com a economia brasileira, entregar tudo para os Estados Unidos. Isso é inconstitucional. Então tá lá. Isso é um princípio de soberania, é um princípio de observância obrigatória pelo Estado, né, e pelos poderes do Estado brasileiro, óbvio. Né? Depois, lá no artigo, ainda artigo 160, né? Tá lá no inciso 7. A ordem econômica fundada para deve seguir os seguintes princípios: redução da desigualdade regional e social. O que significa isso? Que o Estado, os governos federal, estaduais e municipais, né, o legislativo da União, do Estado, do município, no momento que for legislar sobre direito econômico, ele tem que observar o quê? A obrigatoriedade dessas políticas econômicas observarem a redução da desigualdade social, da desigualdade entre as pessoas, né? E a redução da desigualdade regional, ou seja, da desigualdade entre as regiões, né, nos municípios, nos estados e na União. Entenderam? Então, isso é um princípio, isso é uma norma geral, né? Isso é um princípio. Ou seja, ela se aplica a várias situações, ela é de observância, né, obrigatória, né? E aí, então, no momento em que o Estado for agir, que é o Estado, que o Legislativo for legislar, que o Executivo for, né, administrar, gerir, né, as políticas públicas e construir as políticas públicas, no momento em que o Judiciário for julgar, ele tem que observar os princípios constitucionais. Então, voltando aqui ao artigo 24, quando fala aqui, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, ele está falando disso. As normas gerais elas são abrangentes, elas vão direcionar as normas do Estado e do município, né? Mas cada um no seu quadrado. Isso é que significa, então, né, que não há hierarquia. A União se limita a fazer essa concertação, né, no âmbito da federação. Ela estabelece princípios, né, direcionamentos, normas gerais, direcionamentos, né, a serem observados pelas normas estaduais, né, as leis estaduais, né, e
nas leis municipais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Né? Então, aqui, né, a União estabelece normas gerais, essas diretrizes, princípios, diretrizes, e os Estados-membros, né, vão, então, repete, competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Os Estados, então, vão suplementar essa lei federal no que couber, obedecendo às diretrizes, seguindo as diretrizes, tá? Então, a União estabelece as diretrizes, os Estados vão estabelecer as normas, ou seja, o detalhamento do funcionamento daquilo naquele Estado. Então, seguindo as diretrizes, seguindo os princípios, né, o Estado vai estabelecer o detalhamento daquela norma para aquele Estado-membro. Claro? Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Bom, traduzindo, está começando a chover aqui, a pancada. O que significa isso? Vamos fazer a seguinte pergunta: e se a União, se o Congresso Nacional não fizer a norma geral sobre as matérias do artigo 24, o Estado pode legislar? O que está descrito aqui é que pode. Ele pode legislar, e como ainda não existe a lei federal, ou seja, como ainda não existem os princípios, as normas gerais, ele vai exercer uma competência legislativa plena, ou seja, ele vai estabelecer seus próprios princípios, diretrizes e normas específicas sobre aquela matéria. Claro? Claro? Bom, e aí então vem o parágrafo 4º, que é o problema seguinte, que também é lógico, né? Entendendo a lógica. Bom, muito bem. O Estado, ele legislou de forma plena, porque não existia ainda a lei federal. Mas e se depois do Estado fazer a lei estadual, vier uma lei federal? Nesse caso, está lá, parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Simples assim. Então, o que acontece? Veio uma lei federal depois da lei estadual, com as normas gerais. Se a lei estadual tiver alguma regra, alguma norma, né, que contrarie as normas gerais da lei federal, que veio depois da lei estadual, a lei estadual, no que for contrário à lei federal, terá a sua validade. Está aqui, suspende, não a validade, ela continua válida, né? Suspende a eficácia da lei. O que significa isso, gente? Primeiro, como não há hierarquia entre União, Estado e município, lei federal nunca revoga lei estadual. Não se esqueçam disso. Uma lei estadual não revoga uma lei municipal. E vice-versa, por óbvio. Uma lei municipal não revoga uma lei estadual não revoga uma lei federal. Ou seja, só uma lei federal, do mesmo nível, revoga uma lei federal. Só uma lei estadual revoga uma lei estadual. Só uma lei municipal revoga uma lei municipal. Nesse caso, veio uma lei federal. E a lei estadual varia aquelas normas gerais da lei federal. Então, a lei estadual não é revogada. Se ela fosse do mesmo nível, tinha sido revogada, né? Tacitamente. Aqui não foi revogada. O que acontece, então, é que os dispositivos dessa lei estadual, que não foram revogados, que, portanto, continuam válidos, não podem ser aplicados enquanto essa lei federal tiver vigência. Claro? Bom, tá gravado aí, depois vocês veem isso aí. Mas não é assim. É isso que eu estou falando para vocês, gente. Depois que a gente entende, cai a ficha, pum, não esquece nunca mais. E então, aí você tem ainda uma outra questão que decorre, que não está escrito, termina aqui no parágrafo 4º, né? E é uma decorrência óbvia. Olha, então vamos supor que essa lei estadual, né, ela tenha sido, né, essa lei estadual
tem dispositivos que foram suspensos, porque contrariavam a lei federal. E quem vai decidir isso é o próprio Estado mesmo. No momento que for aplicar essa lei, o governador, por exemplo, no momento que for aplicar essa lei, ele vai consultar lá o assessor jurídico dele, né, a Procuradoria do Estado, que vai falar com ele: olha, governador, não pode mais aplicar essa lei estadual nesse dispositivo, porque veio a lei federal, né, que suspendeu a aplicação dele. Embora a lei estadual continue válida, você não pode aplicar porque contraria a lei federal. Então, tem que ter assessoria jurídica, isso é o trabalho da assessoria jurídica. Mas vamos supor que vem uma outra lei federal que revogue essa lei federal aqui. E a nova lei federal não seja mais incompatível com a lei estadual. Como a lei estadual não foi revogada, e quando ela é revogada, ela deixa de existir. Acabou. Como ela não foi revogada, ou seja, como ela continuou válida, como ela teve apenas a sua aplicação suspensa, se vier uma nova lei federal compatível com essa lei estadual antiga, aqueles dispositivos da lei estadual que tinham sido suspensos voltam a ter a aplicação. E, finalmente, com relação ao artigo 30, e aí acabando mesmo, né, com relação ao artigo 30, está lá, né, ao município participando dessa competência concorrente. Que coisa boa. Pode. Veja bem, pode sim, pode sim. Bom, cadê? Veja bem, aqui. Artigo 30, compete aos municípios. E vem lá as competências municipais. Vem um monte aqui, 9 competências, mas vou pegar aqui. Legislar sobre assuntos de interesse local, isso é muito aberto, cabe muita coisa aí. Inciso 2, isso que nos interessa diretamente aqui para as competências concorrentes. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. O que significa isso, então? No âmbito da competência concorrente, portanto, do artigo 24, o município só poderá legislar quando existir uma lei federal e uma lei estadual sobre o assunto. E nesse caso, então, o município deve suplementar, ou seja, criar normas específicas para aquela matéria no município, observando a legislação estadual e a legislação federal. Tá? Então, aqui, poderia, mas aí não vamos entrar nessa questão agora. Eu poderia falar: olha, mas então não há hierarquia? Não, a ideia é que não há hierarquia. A ideia é que o município só exerce competência suplementar, a estadual e federal, então ele tem a competência específica dele, né, que é adequar essa legislação à realidade do município. O Estado pode exercer competência plena quando não há lei federal e competência suplementar quando há lei federal, observando apenas as normas gerais da lei federal. E a lei federal só pode fazer normas gerais. Então, seria uma forma, vamos imaginar como se fosse uma orquestra sinfônica, já que a gente falou, uma orquestra filarmônica, onde então cada instrumento vai fazer a sua parte na partitura. E um não pode entrar na partitura do outro. É isso. Não há hierarquia, né? Se bem que na orquestra há o primeiro violino, etc. Mas a ideia não há uma hierarquia entre os violinos, os violoncelos, né? O fagote, não, né? Mas cada um tem que se cumprir a sua função para que a federação funcione, né, de maneira harmoniosa e não desafine. Então, a ideia não é de hierarquia, mas é cada um tocando a sua parte na sua partitura. Beleza? Pronto, nessa matéria detalhada, espero que fique aí gravada para vocês. Vou colocar também gravado lá como eu sempre coloco lá no meu canal do YouTube, e aí vocês podem assistir isso a hora que vocês quiserem. E também tem os textos sobre essa matéria, e que, como eu disse, é muito importante. É o trabalho que vocês vão fazer, gente, quando vocês forem. Vocês vão ser aí advogados, procuradores do Estado, do município, da União, né, membros do Ministério Público Federal e Estadual, vão ser juízes federais, estaduais, municipais, do trabalho, eleitoral, etc. Então, enfim, qualquer área que vocês forem seguir no campo do direito, vocês vão precisar saber isso, né? Então, a teoria federal ajuda a vocês
saberem isso de uma maneira mais tranquila do que ficar decorando texto de lei, né? Que muita gente que faz concurso fica decorando texto de lei, decorando Constituição, né? Isso deve ser um sofrimento, gente. E se a gente entende a teoria, né, a gente entende o sistema e aí, mesmo sem ter decorado, você já sabe a resposta. Então, estudem, né, essas disciplinas iniciais, teóricas, elas são fundamentais, né? E um grande profissional do direito, né, é aquele que sabe profundamente as teorias do direito, né, do Estado, da Constituição. Gente, é isso aí. Grande abraço a todas, todos, todas. Satisfação. E aí, na próxima semana, estaremos de volta. Até mais, gente.